Sejam todos bem-vindos ao Conta Pra Mim, um bate-papo, uma rodada de negócios com diversos segmentos da sociedade, empresários, pessoas que movimentam a cultura, movimentam a economia. E hoje, falando em cultura, nós vamos começar essa rodada com pessoas que envolvem-se nessa indústria da cultura. Vou começar apresentando a Flávia, que está aqui do meu lado. Ela que começou fazendo eventos beneficentes, se envolveu aí em causas sociais. Com a chegada da pandemia, agarrou forte uma oportunidade na Prefeitura de Goiânia, fazendo eventos corporativos. Isso lhe abriu portas e hoje ela é formada no Instituto Camisa Preta, na produção de grandes shows e eventos. Esteve na produção de grandes nomes, como, por exemplo, Jorge Mateus, Gustavo Lima, Bruno Marrone, Luan Santana, Simone Mendes. Grandes festivais. Foi produtora da Festa 800 em Goiânia, dentre outros. Hoje, a sua maior atuação é em congressos médicos, onde estabeleceu a sua área de trabalho, porém não deixando de lado as grandes produções. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Já fiquei sabendo que você já foi em São Paulo, já voltou, tem que ir para o Espírito Santo. É uma correria. Estamos aí na estrada, né? A gente não pode parar. É um prazer estar aqui falando com você, né? Com o pessoal aqui, o Richardson. Meu amigo Edu, que tem tempo que não nos vemos, né? Mas a vida é assim. É assim, acho que é isso, é a estrada. É isso que a gente se propõe a fazer e é isso. Bacana, a gente vai saber um pouquinho dessa estrada dela já já. Nosso segundo convidado, Richardson de Bastos, 53 anos, cantor, massagista, compositor, radialista, jornalista. Ele que é natural de São Paulo, né? Iniciou a trajetória artística ainda criança, em programas de TV lá em São Paulo, levado pelo papai, o senhor Joaquim, né? E mudou para Anápolis ainda criança, aos 12 anos, 11, 12 anos, onde ele começou a atuar em programas de rádio, que foi de onde eu conheci o Richardson, inclusive. Ponto de partida para uma carreira musical que nunca mais parou. Cantou em bares, restaurantes, festivais, conquistou prêmios, tanto no gospel quanto no sertanejo também. Em 2001, ele levou a sua arte para a Europa. Ele apresentou-se na Suíça, na França, na Itália e também na Alemanha. Teve uma parceria de mais de 20 anos com o baterista Sir Lealdo e já dividiu o palco com artistas como, por exemplo, Sérgio Reis, Leonardo, Marciano, João Paulo e Daniel. E até soltou a voz, Garota de Ipanema, para Tina Turner, lá na Suíça. Eu não estou fraco hoje não, hein? Reconhecido em Anápolis com um título de cidadão anapolino e a comenda Dr. Henrique Santilo, hoje ele se dedica à criação de uma associação de músicos e artistas aqui da cidade de Anápolis para fortalecer essa representatividade de classe. Obrigado por mais uma vez aceitar o convite e estar aqui batendo esse papo. Eu que agradeço, Fábio, eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de poder estar aqui para debater e falar a respeito desse que é o meu mais novo projeto, que é a Associação de Músicos, né, com toda essa humilde experiência e trazer um pouco dessa experiência para a luta daquilo que nós almejamos para a cidade de Anápolis no âmbito artístico. Também vamos falar sobre isso. O nosso terceiro e último convidado, mas não menos importante, aliás, é uma coisa de cinema esse rapaz, é o Eduardo Rosário. Ele é cineasta, é diretor, ele é roteirista, é ator anapolino, reconhecido por produções de forte conteúdo social, fundador da produtora Pool Rocket. Ele já dirigiu curtas e médias metragens, né, para o cinema, que foram premiados, inclusive. Como, por exemplo, ele trouxe Eu Trouxe Flores, Under the Sun, Sistema de Segurança e Praxis, entre outros. Suas obras abordam temas como violência urbana, saúde mental, questões raciais, sempre com um olhar crítico, provocativo. Ele é um dos principais nomes do audiovisual aqui em Anápolis, no estado, quiçá do Brasil, dentro dessa faixa de atuação. Ele atua também na formação de novos artistas, na defesa do fortalecimento do cinema local. Um orgulho ter você aqui, viu?
Uau, Fábio Albuquerque, eu quero conhecer o pessoal da produção que fez esse texto aí, né? É impressionante, eu estou aqui pensando onde arrumaram tantos argumentos, que persuasão. Que honra estar aqui com vocês, Flávia, é um prazer estar com você novamente. A vida é assim, nos aproxima, nos afasta, mas aqui estamos nós. Richard, é um prazer estar aqui com você também, o patrimônio aqui cultural de Anápolis. O Fábio Albuquerque não precisa nem falar, né? Essa voz aí roda Anápolis, todo o Brasil todo. Que honra estar aqui. Tem um ditado que diz, é perto dos bons que a gente fica melhor. Que honra estar aqui na conversa de gente grande. A honra é nossa. Vamos começar então? Vamos começar com as damas, né? Primeiro as damas, a Flávia. Como é que começou? Bom, foi no meio da pandemia. Lá, até então, você já tinha se envolvido em algum tipo de projeto assim, desse? Não, eu comecei brincando, né? Fazendo o que eu sempre gostava de fazer. A área social, sempre gostei de me doar. E aí comecei a fazer alguns projetos, levei um projeto para o quartel, do 4º Batalhão da Polícia Militar, era na época o comandante Cardoso. Falei assim, vamos fazer um futebol beneficente? A gente coloca lá o CPE e o pessoal eu falava que tem a polícia diferente, né? O pessoal aqui do quartel... Tipo interclasse, né? Isso, e a gente pega alimento para a gente fazer doações. Sim, Isso sim. o quartel ele faz, porque é o fim que importa. E, nossa, que bacana. Mas na mesma hora eu falei assim, vamos fazer uma festa junina? Tudo Eu falei, bem. vamos fazer uma festa junina. Eu saí de manhã, ele falou assim, vê o que você consegue e você me fala. Isso na hora do almoço, eu já peguei o projeto, já pensei assim, nunca tinha feito, nunca tinha imaginado nada. Falei assim, liguei o pessoal do bombeiro. Não sei se você lembra que em Goiânia tinha uma festa junina tradicional dos bombeiros. Até hoje tem, se eu não me engano. Né? E aí eu falei com o pessoal lá, falei assim, café da manhã, hora do almoço, estava tudo pronto na minha cabeça. Cheguei nele, fizemos a primeira arraiada da Polícia Militar, não sei se vocês lembram. Esse projeto foi levado assim, fiz meu projeto social, meu primeiro evento. Só que assim, aquela coisa de totalmente doação. Foi aí que você experimentou o Eu veneno. experimentei, E aí, com o passar do tempo, aí logo passou um ano, entrou a pandemia. Fizemos o segundo arraial da Polícia Militar, foi quando trouxemos o Guilherme Santiago, que foi aquela coisa muito gostosa. Aí entrou a pandemia, era para ter continuado. Entrou a pandemia, todo mundo parou. Aliás, muitos projetos eram para terem sido continuados nessa época e morreram. Né? Em todos os segmentos. Não só no segmento das artes, né? E aí, no meio da pandemia, eu sou enfermeira de formação. Eu estava trabalhando numa clínica. Uma amiga minha me chamou para a gente trabalhar, vender outdoor. Eu falei, vou sair, vou vender outdoor. Não vou ficar esse negócio presa, não, porque eu sou solta. Estamos lá, ela recebe um telefonema, é um amigo dela de Goiânia. Falou, você conhece alguém que faz evento? Eu estou precisando só de um evento aqui para fazer um café da manhã para o prefeito aqui em Goiânia. Falei, pega. Ela falou, você tá... Eu falei, não, vamos fazer. Fizemos. Ela falou, você toma conta. Fiz. Eu locava aqui em Anápolis as coisas, relocava em Goiânia, cheguei lá, fiz café da manhã, acho que foi 150, 300 pessoas, autoridades, no meio da pandemia. Era uma campanha do trânsito, CMT, que é lá, não sei, não, é SMT, negócio assim. Sim. Fizemos. No meio do café da manhã, chega o superintendente da Polícia Federal, chega em mim e fala assim, a empresa é sua, eu gostei, a gente vai fazer a inauguração da nossa sede nova. E aí você já tinha empresa consolidada? Não tinha um CNPJ ainda. Nada. Eu tinha coragem de chegar lá, fazer o café da manhã, voltar para casa e continuar vendendo outdoor. E como é que você recebia? Não, aí precisava de empenhar nota? Não. Aí o que acontece? Nesse processo de chegar lá e montar o evento, a gente procurou saber como funcionava. Né, fizemos o orçamento, eles apresentaram outros, e aí eu queria estar no negócio, só que não tinham outros orçamentos. A gente acha que eles acharam só mais uma empresa em Goiânia que, na época, porque infelizmente nessa época da pandemia a gente sabe que muitos segmentos ali, eles perderam muito. O segmento de eventos quebrou, né? Quebrou. E aí o pessoal aqui, eu falava assim, vamos fazer. E o pessoal aqui de Anápolis, que eu tinha o conhecimento da época do quartel, eles me ajudaram muito. Então foram lá, me ajudaram a montar. E aí a gente entrou.
o CNPJ para poder fazer, a gente conseguiu, falou, vamos abrir um MEI. Vamos conseguir. Então, isso muito Começa rápido. sempre pelo MEI, né? Vamos super rápido. Conseguimos a documentação, fizemos esse evento. Durante esse evento, o superintendente chega em mim, estou precisando de alguém para fazer, eu gostei do seu pessoal. Quem que era meu pessoal? Quem que era meu pessoal? Peguei uma sobrinha, uma tia, uma cunhada, todo meu pessoal. Coloquei Eu acho que sou eu que não fui, né? Esse Foi. pessoal. Falou, esse Foi meu pessoal. outro irmão, ocupado. foi meu outro irmão, o Rodrigo, a filha do Richardson foi. A propósito, são irmãos, né? Sim, Somos. sim. Não dá para negar, né? A Nareba não deixa. E aí o meu pessoal estava ali, fiz camiseta, aquela coisa. Uma empresa consolidada. Assim, graças a Deus a gente Acho que o pessoal entregou. pensou assim, nossa, eles trabalham tão felizes, né? Mas era Não uma é? família, né? Mas sabe que tem uma coisa, Fábio, se me permite, eu falei Sim, pela claro, educação, claro. né, que eu estou falando, mas eu conheço a Flávia, acho que tem uns 7, 8 anos, e eu estou revendo agora, desse tempo para cá, de 7, 8 anos. E ela falando tão feliz do que está fazendo hoje, quando eu a conheci, de fato ela era enfermeira, mas vendo ela falar hoje, percebe-se esse brilho no olho que tem pelo que faz. É impressionante, porque eu estou vendo ela falar agora aqui, muito tempo que não via. Então percebe-se que o que você faz hoje mexe muito com você. Foi uma descoberta, então, Flávia? Uma Foi descoberta. totalmente, assim, eu realmente me descobri, é o que eu gosto de fazer. Eu tenho curiosidade de fazer a mesma pergunta, mas sinta-se à vontade para responder de formas diferentes. Como é que você achou o cinema, cara? Pois é, na escola a primeira coisa que eu fiz foi uma paródia. Tocava uma música de uma banda que talvez aí vocês vão saber também. Vem com essa, a gente não sabe, chamava Mamonas Assassinas. Tocou lá, fiz uma paródia. Daquela paródia em diante, eu entendi que o que era atuar. Então eu comecei atuando na escola. Olha para você ver a importância de ter uma iniciação dentro das escolas, né? Uma coisa mais multidisciplinar e ter não só a arte em si, mas alguma coisa ali. Dali em diante eu passei Ali foi a conhecer semente. a semente. Então eu escrevi uma letra em cima daquela melodia, daquela música. Dali em diante nós montamos uma atuação em cima daquilo e aqui apresentamos. Aí eu falei, caramba, o que é isso? Aí foi daí em diante começar a se questionar o que é isso. Depois comecei a fazer teatro, na escola de teatro de Anápolis mesmo, daí em diante do teatro. Aí uma pessoa me chamou para fazer um filme. Eu atuei com quem é de Anápolis vai se lembrar, o Seu Menino, o grande Washington, né? Foi alguém que atuou... Da escola de circo. Exato, lá de boca em boca, né? Um grande artista anapolino, um dos maiores que se pisou nessa terra aqui. Atuei com ele num primeiro filme meu assim, que eu participei com ele. Daí em diante eu comecei a conhecer cinema. Aí fui estudar cinema de fato. Primeiro eu fiz artes cênicas, depois eu fiz cinema. Eu comecei no jornalismo, mas um período depois eu vi que não era minha. Aí saí dali. É por isso que eu digo que a Flávia tem um brilho no olho, porque quando você faz algo que você gosta, o dinheiro, ele é fundamental, mas parece que ele vem a reboque. Vem atrás. Quando você faz algo que você gosta, é igual o Richard, ele gosta do que ele faz também. Ou não é possível, ele fez uma cara ali, não é possível. Se eu não gostasse, Não é possível. se eu não gostasse, eu estava há 40 anos na noite aí. Exato. O Richard, a impressão que dá é que... sabe aqueles violãozinhos de menino? Sim. De 3 Sim. cordinhas? Foi esse o primeiro instrumento? Rapaz, eu ganhei o meu primeiro instrumento com 8 anos. Meu primeiro violão era maior do que eu, Aí. que a minha avó me deu. E me falou, você vai para a escola. E eu fui para estudar violão, né? Com 8 anos de idade. Aprendi as notas básicas lá, estudei junto com a Patrícia Marques, o pessoal do Balão Mágico, frequentava a mesma escola que eu. Sério? E aí fui pegando gosto. E com essa idade, 7, 8 anos, meu pai me levava lá na Rua Direita, em São Paulo, para eu dublar artistas nas lojas de disco e ganhava disco. Ganhava os LPs, ganhava long play. E a minha primeira referência de artista que eu dublava era Sidney Magal. Sandra Rosa Madalena. Você fazia igual o Pablo. É, Qual é a música? exatamente. Tocava a música e Tocava você ficava... a música, eu ficava dublando. Né? E fazendo os trejeitos e ia embora para casa feliz, com disquinho, com LP. Meu pai mais feliz ainda que ele ganhava os LPs que ele queria. Que legal, cara. É impressionante. Eduardo, como é que foi que entrou a formalização da sua atividade? Sim, no Quando começo, você começou... No começo não era, eu digo assim, no começo é um hobby para mim, foi um hobby, era bacana aquilo, era legal, era artístico. Mas chegou de um ponto em diante em que de hobby aquilo se tornou um negócio. Agora, se isso se torna um negócio, aí que negócio é esse? Como é que ele existe? Como é que ele funciona?
Porque aí seria porque tem gente, Fábio e amigos que nos escuta, que nos vê em algum momento, que faz arte porque nas horas vagas, seja ela na linguagem que for, está tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. Agora, quem usa isso como uma ferramenta profissional, um método, um modo de vida, aí ele não vai inventar roda, porque já existe isso há muito tempo. Então a questão aí você precisa... Tem que se enquadrar. Você vai ter que se enquadrar de que forma? Então primeiro, você faz isso pessoalmente, você é uma pessoa física, você é uma pessoa jurídica, porque isso já diz muito também, porque se você chegar nos lugares como pessoa física, é uma situação. Como pessoa jurídica, é outra situação. Você emite nota fiscal do serviço que você presta, é outra situação. Você vai, por exemplo, eu fiz uma reunião uma vez, lá no começo, lá no Porto Seco, aqui, né? E aí, eu sem saber nada, olha para você ver o quanto é importante ter entendimento, o mínimo possível. E ele falou assim, ele perguntou, que projetos você tem? E eu cheguei lá com um monte de projeto. Ele falou assim, mas você sabe que a maioria aqui, as empresas, as indústrias aqui, é de lucro presumido, né? Aí eu, o que é lucro presumido? Então, tipo assim, não teria que ser de lucro real. Aí alguém me fala que é verdade, mas tem algumas, tem. Aí, tipo assim, aquilo foi uma aula para mim. Por quê? Eu não posso sair aí queimando fichas. Não existe isso. Então, dali em diante eu comecei o quê? Então, deixa eu me preparar para isso. Então, como é que isso funciona? Então, se eu tenho um CNPJ na área de cinema, por exemplo, como é que eu faço isso? E outra, tudo bem, porque até hoje, Fábio e amigos, até hoje a minha mãe não sabe como ganha dinheiro, né? Quando eu falo que eu faço cinema, mas como que você ganha dinheiro? Todo mundo fica assim, mas como que é? Como que funciona isso? Ninguém entende. Richard, como às você vezes nem eu. sobrevive da música? Não é? Às vezes nem eu sei entender. Mas, Só faz show, mas o É fato... fácil, você faz cinema. Não, mas e para ganhar dinheiro? Você faz o quê? Aí, viu? Tá vendo? Mas o fato é que, daí em diante, aí você vê de fato, você consegue... Isso é um negócio? Então tá. Então eu estou alinhando, talvez, eu penso assim, agora é bem particular, tá, gente? Eu penso assim, eu alinho aqui com o que eu faço, um propósito e um negócio. Por que propósito? Porque a arte, ela não é só entretenimento. Eu creio uma indústria. Não, mas além de indústria, ela toca num ponto, Fábio, do subjetivo, onde ela é um sustento do ser humano. Ela é também esse tipo de sustento. Por exemplo, quando alguém está muito feliz, Richard, quando alguém está muito triste, muito alegre, quando algo acontece, as pessoas recorrem à arte. Seja uma música, seja um vídeo, a um poema, elas sempre recorrem. Só que você não consegue, às vezes não vê que, na verdade, ela é um sustento e não só entretenimento. Então ela toca nessa parte também. Então eu digo que eu carrego um propósito de levar esse tipo também, de fazer as pessoas entenderem que tem muito mais além do entretenimento. Existe ali uma coisa basilar, fundamental, que está intrínseco na arte. Mas também ela é um negócio. Aí, tratando-se de negócio... Não pode errar. Aí é que tá. Se é um negócio, como é que eu ganho dinheiro com isso? Ou eu não ganho dinheiro, eu vou viver como? Então, daí em diante, eu comecei a lidar de tipo forma. Eu tenho relacionamento, então, de forma com empresas e indústrias, do ponto de vista vamos chamar assim, de verba do setor privado, mas eu também me relaciono com o setor público, através de incentivo. E aqui é bom, talvez, eu fazer um adendo aqui, até uma coisa para explicar, porque muita gente fala assim, existe Richardson, existe uma, eu não sei que palavra eu uso aqui, Fábio, mas existe eu não sei que palavra eu uso para, não sei se ignorância das pessoas, de algumas pessoas, quando se fala de incentivo fiscal da área cultural, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Gente, imagina que, por exemplo, assim, sei lá, o seu dedinho, o mendinho aí, tá com problema, tá inchado, não tem circulação, o que você vai fazer? Você vai cuidar dele. Porque se ele ficar ruim, parece que a sua vida está tudo em torno desse dedinho, você sempre sente ele. Então o que é esse lance do incentivo fiscal? Olha, tem uma parte da sociedade que não está circulando bem ali, as coisas não estão girando. Vamos dar atenção para ela? De que forma? Então vamos incentivar ali dentro, naquele setor. Isso é incentivo. Então naquele setor ali, onde a indústria ou coisa não funciona bem, vamos fomentar ali para que haja circulação, para que ali funcione, porque tem pessoas ali. Ali tem pessoas, tem economia ali. Tem sociedade ali, parte do Brasil está ali. Então, isso é um incentivo, vamos fazer as coisas acontecerem lá para essa galera. Porque se eu for falar de mau uso do dinheiro, aí eu tenho que falar de todas as áreas possíveis, não só da cultural. Né? Então, estou falando de incentivo. Aí, então, me relaciono hoje dessa seguinte forma, com a iniciativa privada e com a pública. E aí, diante disso, eu me formalizei com o CNPJ, obviamente, sou um agente cultural cadastrado junto à Ancine, aí você vai entendendo como esse mundo existe. Eu faço projetos,
Nós escrevemos projetos porque eu não penso mais, Flávio, em fazer um filme. Eu penso em projeto, é diferente. Porque fazer um filme, então vamos supor, se eu sou ator, eu vou atuar, Richard, então é só atuar, mas um projeto, ele tem a parte da arte que está acontecendo, mas ele tem a parte, por exemplo, qual é a concepção desse projeto? Qual é o valor social, o valor cultural, qual é o valor para a sociedade? Depois, ele aconteceu, tipo assim, se eu uso verba pública, por exemplo, como é que eu presto contas daquilo? Porque vamos imaginar que se eu usei 20 mil reais, por exemplo, que é falando a nível de município, houve época em que uma cota para a produção de um curta-metragem era 20 mil, por exemplo, não sei como está hoje. Então, se eu usei 20 mil, primeiro que eu tive que fazer uma planilha orçamentária que descrevesse assim, como eu usaria os 20 mil reais. Tudo bem que não, isso é uma coisa que você faz quando você monta o projeto, mas depois, na hora do vamos ver, as coisas mudam. E só um adendo, você Sim. fez você mesmo ou você contou com um contador? No começo eu fiz eu mesmo, porque eu estava buscando formas, então eu fiz eu mesmo. Até o dia que eu fui buscar assessoria. Primeiro, assessoria contábil, que eu tenho hoje, assessoria contábil e assessoria jurídica. Sem essas duas, hoje em dia não tem como eu produzir mais sem isso. É impossível, porque dado a um projeto como ele acontece em vários níveis, não tem como eu ficar percorrendo todos os níveis e fazendo o que tem que ser feito. Primeiro, porque eu não consigo. Segundo, porque eu não sei. Eu acho bom admitir que eu não sei. Não sério, Fábio, porque tem gente que faz assim, sabe tudo, cara. Entendeu? E melhor que admitir que não sabe é procurar quem sabe. Não é verdade? Então, acho que nesses meandros aí, enquanto cinema, enquanto negócio, é que eu transito, então, com essa assessoria contábil, assessoria jurídica, para que isso funcione. Porque não adianta nada, eu sei escrever projetos, mas não adianta eu escrever um projeto, aí, beleza, ele foi aprovado com pontuação ótima, aí, se eu prestar contas e não for aprovada a prestação de contas, o meu nome não consegue mais captar, mesmo se tiver um CNPJ, porque vai estar atrelado a um CPF, que é o meu. Então, se a minha prestação de contas não foi aprovada, então eu estou inapto para novos projetos que usem, por exemplo, verbas públicas. Olha a importância disso. Então, se você de fato quer transitar por isso, não fazer só um projeto, você quer ter uma vida dentro disso, não só com um negócio, às vezes a pessoa faz por hobby, mas o que tem alguém que faz por hobby? Se inscrever num edital, por exemplo, municipal. Qual é o problema disso? Nenhum, não é uma profissão, mas ele tem todo o direito de fazer isso. A questão é que quando ele terminar o projeto, ele tem que prestar contas. E essa prestação de contas, normalmente, ele não vai saber fazer por si só. Exatamente. Aí onde entra realmente a importância de você estar bem assessorado. Não digo só assessorado, estar bem assessorado no sentido de que a prestação de contas foi feita da forma devida, porque eu já vi casos também onde foi feito, mas tempos depois, o feito, aí descobriu que era mal feito. Mal feito. Aí cai o esse mal projeto. feito cai num negócio chamado malha fina, né, que aí, enfim, a coisa inviabiliza muito. Viu? Como parece que não é só o nível de arte. Quando a gente fala da arte enquanto negócio, existe realmente o nível dos negócios onde essas áreas, eu não digo nem que são importantes, elas são fundamentais, São porque vitais, ela torna possível você existir enquanto artista empreendedor. Do contrário, você faz um projeto ou outro e você não faz mais. Agora, se você quer continuar fazendo, você precisa estar bem assessorado, principalmente na área contábil e na área jurídica, que eu já passei... Se eu fosse contar o que eu já passei nessas áreas, já dava 17 podcasts aqui, porque foi muito perrengue mesmo. Foi perrengue, por exemplo, rapidinho. Último filme nosso, nós contratamos uma atriz boliviana. Ok, ela veio primeira vez ela no Brasil, com um filme na Netflix, Amazon Prime e tudo mais. Beleza, veio para Nápoles, cara. Falei, caramba, nós conseguimos isso. Beleza, verba pública, hein? Aí, chegou aqui, ela veio para o Brasil, mas na hora de voltar para a Colômbia, ela tinha que ter no cartão de vacina, Richardson, a febre amarela. E ela não tinha, porque ela não... Aí, tipo assim, nós não prevemos isso. Tipo assim, por quê? Eu não pensei nisso. E agora, como é que lida com isso? Porque ela teve que ficar 10 dias a mais no Brasil, 10 diárias de hotel, que não estava previsto isso na orçamento. Não estava. Então, e aí, como é que eu vou lidar com isso? Então, tipo, eu preciso de alguém que entenda disso agora. Primeiro, tinha que ter entendido para não chegar nisso, mas já que aconteceu, derramou o leite, então agora como é que faz? Então, como é que limpa? Viu? Só um detalhezinho que parece bom, mas não é, porque ela estava no aeroporto para embarcar, Santa Genoveva para embarcar, pediram o cartão de vacina, olhou, não tinha. E ela ficou desesperada, acho que ela tem alguma coisa assim de pânico e tal, queria embarcar de todo jeito, ou seja, quase que deu um problemão para nós. Contornamos, mas não foi fácil. Aí se entende que se não tivesse uma assessoria para dizer, não, vamos contornar isso dessa e dessa forma, vai ter que se redirecionar a verba aqui. Ah, não, peraí, temos que fazer um contato primeiro para pedir autorização, não temos que fazer. Não tem como fazer isso no achismo. Não existe o achismo aqui. Existe assim, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Acabou. Tá vendo?
Que história. Você já contou essa história em outra oportunidade, Sim. em detalhes, e foi interessantíssimo. Richardson, vamos falar um pouquinho agora dessa associação de músicos aqui de Anápolis. Como é que você teve essa iniciativa? Obviamente que foi para defender uma causa da qual você está inserido há muito tempo e houve uma dificuldade aí na apresentação, né, desses músicos nas casas de show, até porque foram algumas fechadas, algumas impedidas, né, de ter o som ao vivo. Fábio, dentro dessa minha vontade de fazer acontecer a associação, é porque durante todo esse período que eu trabalho com a música em Anápolis, nós nunca percebemos uma valorização nesses artistas. Nos artistas que fomentam essa cultura, que fomentam essa movimentação da noite de Anápolis. Desde os festivais que aconteceram, desde os bailes lá do CRA que aconteciam, desde a seresta, Rock na Praça, serestas que aconteciam lá em cima, lá no prédio da antiga Caixa Econômica. Verdade, cara. Né? Então eu comecei... Terraço ao Casar. Puxou da memória, hein? Não que eu participei, gente. Eu só me lembrei que nem você não tinha idade, né? Tá Eu também não. Mas meu pai me levava lá em cima, aonde eu toquei, com grandes nomes da música de Anápolis. Doutor Osmar, Didi Orcalino, Hernani, o Padre Jerominho, sabe? Então, assim, é história, é histórico. A gente não Anápolis ter... vivia época, desculpa até cortar, só para acrescentar um pouquinho, de coretos, né? Tinha bandas tocando. Tinha, eu toquei. Em frente ao evangélico. Eu cantei no coreto da Praça do Ancião, naquele coretinho que tinha ali, sabe? Dançou a rock gente com a minha irmã, dancei rock, a gente se apresentava nos feirões. Efervescia mais a cultura. Nos feirões, nesse programas, setor, pelo menos. Né? Com os programas de rádio que tinha, que eu cheguei aqui em Anápolis, tudo começou, meu pai já fazia isso lá em São Paulo, me levando em programas de rádio, televisão, para me apresentar em calouros. E aqui, um dia ele percebeu que tinha um programa ao vivo na Rádio São Francisco, na Rádio Imprensa. E ele pegou e falou assim, pega o violão, vamos ali. Aonde? Aonde? Não é assim, não. Não, vamos, meu filho, vamos. E chegou lá e falou assim, eu trouxe meu filho, deixei ele cantar uma música. E eu não sabia cantar muita coisa. Eu tinha algumas composições minhas, que era minha, de menino. E ali meu pai me colocou. E eu fui aprendendo a cantar o cancioneiro sertanejo, que eu não conhecia, vindo de São Paulo. E fui aprendendo a cantar e fui me apresentando. E a partir daí surgiram os convites para cantar na noite. E essa escola da noite, Fábio, ela é uma escola que pode, às vezes, um músico estourado aí, se não passou pela escola da noite, ele não tem história para contar. E a escola da noite, ela é muito satisfatória e, ao mesmo tempo, ingrata. Muitas administrações passaram, algumas fizeram algumas coisas pelos artistas de Anápolis, outras nem tanto, e, por fim, uma que nem houve os artistas, pelo qual a gente tem tentado diálogo com o poder público. Nós tivemos um diálogo através da divisão de postura e seu diretor, nós tivemos um diálogo com o Ministério Público, mas tudo aquilo que foi dito ali, até então, não se resolveu nada. As ações continuam, o medo dos donos dos bares continua, o medo dos músicos de ficar sem os lugares para tocar continuam, entendeu? E a intenção da associação é porque até então nunca houve uma determinada segmento para poder falar assim, não, nós estamos aqui para defender os músicos de Anápolis, para defender a classe musical, para defender os artistas, aonde aí eu vou colocar os atores, os holdings, os artistas de modo todos, geral, né? Porque movimenta uma cadeia, né? Movimenta uma cadeia. Inclusive se você vai, restaurante, se você pega, você tem músico aí que não tem equipamento de som.
Tem que alugar. O músico tem que alugar, o músico tem que contratar alguém para montar, o músico tem que contratar alguém para poder ser o técnico de som, tem que contratar um carro para carregar o som. Richard, se me permite, veja, Fábio, essa área do audiovisual, da economia criativa como um todo, mas o audiovisual em si, se a gente for pesar isso no PIB no Brasil, isso dá a indústria farmacêutica toda. E a gente está num lugar em Anápolis que tem um polo farmacêutico. A gente olha aquilo lá, que enorme, quantos empregos são gerados. Mas aqui vendo o Richard vai falar, mas essa área do audiovisual, onde inclui a música como um todo, isso dá a mesma quantidade de geração de empregos e de impacto no PIB do que a indústria farmacêutica. Olha para você ver a força. E para você que está acompanhando ter uma ideia, eu acho que a Flávia pode até corroborar com isso. Porque os shows que ela produz são multidões. Tem público que é maior do que pequenas cidades. Nós conseguimos colocar 40 mil pessoas no Serra Dourada, no último boteco. Então, assim, o que movimentou aquilo ali foi assim... Nossa, movimenta assim, vários setores, equipe, né? Hoteleiro. Muito. De gastronomia. Quantos dias antes para você montar um espetáculo desse, um mês você e meio, já tem gente trabalhando ali? A gente começa entre um mês e meio, quando é um projeto como o Boteco, como é um projeto como o do Jorge Mateus. Que já começou ano passado, né? Na planilha, no planejamento. Então, isso assim, sempre sempre algo ali, isso não começa só com uma pessoa, não. Ali já movimenta-se muita coisa. É uma equipe muito grande. Enquanto isso, em Anápolis, os artistas estão tentando sobreviver daquele cachê que é um cachê mínimo que sobrevivem da noite de Anápolis, estou falando de Anápolis, e muitos dos artistas de Anápolis estão buscando apresentações fora. Né? E fora daqui... Eu fiz um comentário, desculpa. Pode falar. Eu fiz um comentário com o Fábio, você sabe isso que eu sempre disse. Eu nunca fui valorizada pelo meu trabalho dentro da minha cidade. É de Goiânia para lá. Eu digo mesmo. De Goiânia para lá. Olha, mas é a máxima, é um santo de casa. Enquanto é muito difícil. Enquanto isso, eu estou aqui, já ouvi muita coisa a respeito dessa minha ideia de fazer essa associação. Para que você está fazendo isso? Para com isso, rapaz. Você sabe que ninguém vai seguir com você está caçando coisa para sua cabeça. Mas se eu não fizer agora, se eu não colocar isso adiante para aqueles que virão, pode ser que quem esteja hoje não queira andar junto na ideia da associação. Por que associação, Fábio? A associação ela pode chegar no poder público e notificar o poder público. Olha, estou notificando aqui a Prefeitura de Anápolis a responder por que dessa ação. Estou notificando aqui a divisão de postura por que dessa ação, por que foi feito assim, até juridicamente. E a gente está se montando estruturadamente, como ele disse aqui, com apoio jurídico, com apoio contábil, com apoio de conselho, sabe? Para poder ter voz. Porque até hoje, então, você vai lá, a fiscalização chega, vai lá no bar, como já aconteceu comigo, eu tinha 16 anos, chegar lá a postura, assim, acabou o som. Mas peraí, acabou o som? Acabou o som. E cala a boca. Cala a boca. Não, então agora eu vou levar seu som. Eu fui na delegacia geral com meu pai buscar a minha mesinha de som. Mesa de som não, minha caixinha de som com o microfone que eu ligava nela. Quem é que defende o músico? Aqui não tem mais a delegacia da Ordem dos Músicos. Não. Mas nós estamos sendo acompanhados pela Ordem dos Músicos, subseção Goiás, e também da Federação dos Músicos, da Ordem dos Músicos, Federação, com todo esse apoio, até o maestro Otoniel tem acompanhado esse trabalho que tem desenvolvido em Anápolis. Não existe mais essa figura, né, daquele delegado, fiscalizador da Ordem dos Músicos. Para ver se está habilitado. Para mudar. Não, para ver se está habilitado tudo. Sim, mas a Ordem dos Músicos hoje, para você que é músico, que está me assistindo, a Ordem dos Músicos ela garante o quê? A regularização da sua profissão federativamente, para que você possa, lá no futuro, pedir uma aposentadoria, porque é uma profissão. Sim. Entendeu?
Eu estou com... Minha primeira carteira de ordem dos músicos foi em 1989. Eu tinha 13, 12 anos. 1989. Então, o meu sonho hoje, Fábio, talvez, é conseguir trazer uma moralidade para aquele músico que está tocando violãozinho lá no bar. Richard, tem muita gente que me pergunta, e eu, às vezes eu respondo, depende. Eu nunca tenho uma resposta assertiva em relação a isso, que é a cobrança dos 10% do músico. Cover artístico. Isso. 10% do serviço. É obrigatório. Quem que tem que pagar? Alguém pode, por exemplo, falar, não quero, não gostei, não quero. Como é que funciona isso? Conta pra gente. A obrigatoriedade do cover artístico, ela existe a partir do momento que a casa deixa exposto que a taxa é cobrada. Isso tem que ser na entrada. Isso ela tem que ser colocada de forma visível na casa, É mesmo? no cardápio. Se vir ali só na comanda no final. Não, aí Não. você não foi avisado. Eu não pago. Tem algumas cidades, alguns lugares que eu não pago. Aqui Em é alguns em estados, Anápolis, em alguns estados não é obrigatório, em outros já são. Por quê? Há o envolvimento do poder público. Agora, E você sabe que muitas casas não repassam o cover isso que artístico eu ia falar. para Exatamente, é isso que eu o ia falar, músico. que eu não pago. como que você controla? Você sendo profissional da noite, você tem um contrato, você não tem um A contrato? maioria das casas hoje, Fábio, trabalham com Tem um valor mínimo. um cachê, um valor mínimo para você trabalhar. Infelizmente, se o músico... Isso é tributado? Eles descontam? Falam, não, aqui é 10%, mas eu vou pagar só 6% porque eu tenho que pagar imposto em cima disso. Tem essa conversa também? Eu nunca vi. Agora eu quero chamar uma discussão aqui. Você concorda? Uma vez eu vi no Instagram uma mulher, acho que ela é advogada, trabalha no meio artístico, ela sentou em um restaurante de nome nacional, aí, uma multinacional, inclusive tem uma sede, uma franquia aqui em Anápolis. E a pessoa pagou direto pro músico. pagou direto para o músico. Se todo mundo fizesse isso, o dono de casa não ia querer músico na casa, porque Exato. não ia querer. Agora, o justo seria aquilo que eu estou pagando de cover artístico ser revertido para o músico, Inteiramente, né? integralmente. Supostamente é o que é dito. Mas não Mas é. não é o que é E feito. não é só, e não é o mérito de Anápolis, não é o mérito daqui, é de todo o Brasil. E acontece de fato isso? Você vê acontecendo? A pessoa fala, é 10%. Ou é um valor fixo, né? R$20. Acho que é Fábio, mais, R$15. Eu toquei em uma casa certa vez em uma cidade turística aqui próxima. Que a impressão que dá é que eles dão um chute. Falar, deu tanto. E Mas é assim, durante muitos é assim que anos, funciona. eu toquei nessa casa durante 7 anos. Sexta, sábado, domingo. Aonde que foi feriado, aqui? Em Pirinópolis. Pirinópolis, acho que eu lembro. Fechou essa casa. Fechou. Era na Chiquinha. Chiquinha. O que acontecia? No final da noite, ela pegava as comandas, não tinha nada de sistema, de nada. Era tudo no Tudo no grampinho. papel, no grampo. Richard, senta aqui. Fechei a casa. Ou no dia seguinte, ela falava aqui, Richardson, ó, aí passava a comanda. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Aqui 6 pessoas, aqui 2 pessoas, aqui 8 pessoas. Tantos convertem, tá aqui, ó. É bonito, né? Isso é satisfatório. Por isso que você ficou 7 anos lá. Nunca mais. Você viu Nunca isso? mais eu vi isso acontecer. Entrou esse negócio do sistema, você acha que atrapalhou? Perdão. Casa Crioula, a administração do meu amigo Jaime e Gisélia. Também me pagavam integralmente o cover. Não tenho o que reclamar. Agora, fora isso, a gente trabalha hoje com 90% das casas. Aqui, Goiânia, Pirinópolis. Quanto é que você cobra? Qual que é o valor mínimo do seu show? Tanto. Então tá aqui. Você vai receber o seu cachê. E exigem nota, não exigem nota? Não. Mas você acha que isso é bom ou é ruim quem para você? Quem exige nota... Fábio, eu saio hoje com uma certeza daquilo que eu vou ganhar. Às vezes sabendo que a casa vai ganhar muito mais do que eu. Tem casa em Anápolis que se eu for trabalhar pelo cover artístico, eu vou trabalhar uma vez por mês. Mas isso
Hoje todo mundo trabalha dessa forma. Vamos trabalhar, vou trabalhar com... Você fala, Richard, só eu te pago R$800 para você ir lá com voz e violão. Tá, você está sentado ali, você quer macaco velho de noite, você está vendo quanto tem de gente ali. E sabendo que aquelas pessoas estão pagando o seu trabalho. E eu já ouvi, lá mesmo daquela cidade, lá, quando eu fui migrar para outras casas, falar, por que você vai ganhar 2, 3 mil na noite, sendo que o meu funcionário aqui ganha um salário, de 30 dias você quer ganhar numa noite? Fala, mas peraí, você está pagando cover artístico, a pessoa está pagando para a música. Tá, mas eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar maquininha de cartão, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar os extras. Da minha música. Da minha música. É a realidade. Flávia, vamos mudar um pouquinho para o seu lado aqui, que é a produção de grandes... Desculpa, só complementando, a intenção da associação não é só brigar com o poder público. A intenção da associação também é chamar, talvez, quem sabe um dia, uma utopia que eu esteja tendo aqui, chegar e conversar. Vamos buscar um acordo para valorizar mais o músico que toca na sua casa. Vamos buscar um acordo para que os músicos sejam melhor remunerados. Na Assembleia Legislativa em Goiânia, criou-se o projeto Amigos do Músico. O selo da casa está lá, onde você sabe que naquela casa o cover é integral para o músico. Legal. Entendeu? Um selo verde. É um selo verde. Então está lá em um incentivo. Entendeu? É a questão de chegar e chamar os donos da casa. Ó, nós estamos brigando aqui para que as casas continuem funcionando, mas vamos valorizar os músicos. Vamos dar as mãos, vamos trabalhar junto. Sabe? Você não quer pagar o cover todo, paga pelo menos 50% do que está dando aí na sua casa. Sabe? Aqui no Jundiaí tinha uma casa que dava 3, 4 mil reais de cover. Fechou essa casa. Mas um dia chegava e falava assim, a partir de hoje, a casa só paga R$500. Pronto. Pra poder ganhar. Se você quiser, você vai lá e toca. Eu não me submeto a isso. Eu vou até onde, pelo menos o mínimo, me sustente, porque eu vivo único e exclusivamente da música. Eu tenho que pagar baterista, eu tenho que pagar baixo quando vai comigo. E pagar imposto, né, Brima? Tem que pagar imposto, Brima. Né? O imposto é caro, né, Brima? Flávia, dentro da sua atividade de produção de grandes eventos, como é que funciona? Eu tenho curiosidade de saber. O time de montagem, ele é fixo, registrado, ele é assinado carteira, ele é CLT, ou ele é esporádico, ele é sazonal? Como é que funciona? Assim, a grande maioria, quando a gente fecha, por exemplo, um escritório, né, eu vou dar o exemplo que eu fiquei mais, foi Jorge Mateus. Então, ali a gente fecha com o escritório e é por produção, né? Só que a gente já tem um contrato com eles. E ali a gente já... E você fica responsável por fazer a produção desse show. Aí cada setor é um produtor diferente. E como é que você amarra essas contas? Porque você tem que prestar conta de tudo que está sendo feito ali. Sim. As contratações, né? Os equipamentos, questão de segurança. Cada área tem o seu... E você também tem que tirar os alvarás ou é outra galera? Não, a minha parte ali de uma produção é a montagem. Ali eu fico exclusivamente para a montagem. Pegou mais fácil. Né? Você acha, né? Você acha? Eu acho que ela pegou mais difícil. Coloca você embaixo do sol ali de Goiânia. Pegou mais difícil. Tenta tirar um alvará aqui em Anápolis. Você já viu? Vai pro Sambódromo fazer um camarote. Depois você me faz uma pergunta de questão de alvará aqui em Anápolis. Tá. Então, assim, só que essa parte, porque assim, são partes assim diferentes, né? São frentes diferentes. Você é produção executiva. Eu sou produção executiva. E dali a minha parte, eu tenho um contrato com a empresa e ali eu tiro a nota do meu serviço, ali eu presto a minha conta para ele dentro desse contrato. E a gente consegue desenvolver isso, porque eu já tenho, para eu poder prestar esse serviço, eu tenho a minha empresa hoje que... E aí você recolhe imposto sobre esse valor e depois distribui. Exatamente. Tem uma coisa bacana aí acontecendo para 2027, é o split payment. Me falaram isso. Eu tô agora começando um segmento novo, já no novo meu projeto, que
que são os congressos, né, de medicina, né, os congressos médicos ali. Hoje eu tenho experimentado novas, eu não falo não para nada, não sei se você viu isso. O que falar para mim, vamos, eu tô bora. Então já fui. E hoje eu tô com essa experiência, que você está falando, né, sobre tributos, é exatamente isso. Os congressos, o que eles têm essa tributação. A gente faz esse juntamento e aí é dividido para o segmento. E cada um com a sua parte. Eu tenho aprendido, eu não sei, como você falou, eu não sei. Tem como eu falar assim, eu não sei. Chegou o primeiro ano ali da minha empresa que caiu no meu colo, e eu falei assim, gente, agora eu preciso de um contador. Eu preciso de alguém que resolva. Eu não sei nome de documento. Foi aí onde eu fui aprender, eu fui estudar, eu fui me formar para que eu pudesse entender, que eu pudesse responder ao que me era pedido. Hoje eu continuo não sabendo tanto, mas você tem o assessoria. negócio está indo, eu tenho assessoria. Exatamente. Você conhece o split payment? Não. Porque eu acho que é importante, hein? Importante isso aqui, ó, principalmente para vocês dois que gerenciam outras pessoas que prestam serviço depois que vocês captam o recurso ou que recebem o montante, que é o seguinte: o governo agora ele se posicionou. Ao invés dela pegar e receber o dinheiro e tributar em cima desse dinheiro todo, para depois passar para as pessoas, olha, ela tributou. Então agora, no que ela pegar e fizer a divisão para cada um que tem que receber, vai proporcionalmente também o imposto. Para cada um desses, ela não vai pagar tudo sozinha mais. Então agora, por exemplo, se você tem que pagar o cara da luz, você tem que pagar o câmera, você tem que... teve uma locação que você fez de um guindaste lá, um negócio para poder fazer filmagem. E tudo isso você tem que pagar. E você tem um recurso. Proporcionalmente? Proporcionalmente ao valor que é pago para cada um desses, ao invés de você recolher tudo sozinho, como é até hoje, né? Sim. Então é uma reforma que eles estão fazendo. Então, só a nível de exemplo, vamos imaginar que um valor X vai lá 27,5%. Então, em vez de 27,5%. Não, você vai pagar os 27,5%, mas não é sobre o valor todo. Exato, entendi. Você vai pagar sobre aquele que é direcionado para você. Sim, entendi. E cada um paga o seu. Entendi. De acordo. Dependendo do valor de cada conta. Mas isso aí é a partir de 2027. Como que equilibra isso? Como é que você consegue equilibrar isso com esse tanto de gente, essa multidão de pessoas que vai no show? Dá ansiedade, não dá ansiedade? Você dá uma pirada, não dá? Qual que é o mecanismo? Completamente pirada. Que é isso? Já é... Isso já é uma falta de respeito, né? Irmão pode, né? Irmão pode. Estou falando de cátedra, mas é a piração daquilo que ela gosta de fazer. Aquela adrenalina que ela tem o tempo inteiro de estar fazendo isso aí. Entendeu? Então Pronto, respondido. É sobre isso. Respondido. Eu sou verdadeiramente apaixonada do que eu faço. Coisa boa. É o que o Eduardo conseguiu enxergar, né? Não tem assim, ó, Flávia, você vai, é debaixo de sol, debaixo de chuva. É aquela coisa, eu sempre falava assim, gente, eu descarrego caminhão. No começo, que eu queria entrar... A Flávia descarregava o gradil de caminhão para evento, eu já vi isso acontecer. Então, assim, pegava porque eu queria estar ali, eu tinha que fazer. O ponto de partida até onde eu consegui chegar até agora foram dias e noites, foram assim... E eu sou muito feliz por isso. Essa doação foram também... Eu tive que me ausentar de casa várias vezes, né, deixar os meus filhos. Eu tenho 3 filhos e hoje... somos nós, e tudo isso é por eles. Então, existe toda uma história, existe toda uma parte, existe tudo uma... É uma doação, é amor, não tem outra palavra. Eu não estaria de verdade fazendo algo que eu não tivesse amor para eu poder fazer. Não deu certo, é igual a gente vou dar um exemplo, no 800. 800 é uma festa em Goiânia, teve agora de novo em Goiânia, do ano passado, foram 2 dias de festa. Festa eletrônica, a gente montou o palco, um mega palco.
Aí na hora de montar a extensão do palco, o palco estava errado. Então é mais um trabalho, é a adrenalina do dar certo, você vai ter que desmanchar, você vai ter que arrumar o projeto, vai dar tempo, não vai. Eu tenho material, eu tenho que ligar para o fornecedor, cadê meu fornecedor? Então assim, e já é um monte de gente, é aí onde entra todas as pessoas, eu estou falando assim, de muita gente, muita gente. Ali numa frente de trabalho assim, das primeiras semanas, a gente tem ali umas 150, 200 pessoas. No dia, por baixo, umas 500 pessoas trabalhando por baixo. Já dá um público legal, né? 500 pessoas. Entendeu? Só trabalhando. Isso só no trabalho. Então, isso é muito bom. E a gente não para. Eu já dormi debaixo de palco, eu dormi no Paço Municipal uma vez. Eu tinha que entregar um evento para o prefeito, era 8 horas da manhã. E eu tinha que montar esse evento, eu tinha acabado de entregar um outro evento, eu tinha que correr. E a minha equipe era eu. Aí eu contratava o pessoal para poder montar, eles montavam, mas assim, a organização era eu e eu levava o filho do Richardson, o Ângelo, que hoje ele trabalha comigo também na minha outra empresa, que hoje eu tenho um outro segmento também para a gente tá andando. E hoje ele toma conta disso, porque o Ângelo começou comigo lá. E nesse dia que eu dormi debaixo do palco, um frio naquele Paço Municipal. Aquele Paço Municipal tem gato, gente. Vocês não estão entendendo, não. Vocês lembram da Praça Bom Jesus, que tinha uma senhora que alimentava gato, sim, antigamente? Eu acho que é 30 vezes mais. Não, eu acho que mudaram. Acho que fizeram uma proposta para eles. E foi só eu e os gatos. Assim, nossa, Flávia, mas foi ruim? Foi uma das melhores noites que eu tive na minha vida. Porque eu acordei, né? E fui fazer, assim, acordei, né? Você dá aquela descansada e vai fazer o que você gosta. E o melhor não é isso. O melhor não é o que na hora que você está fazendo. O melhor é a entrega. Eu não esqueço o show do Gustavo Lima, o último, Despedida do Boteco. Na hora que ele entrou, você vê aquele mar de gente, aí aquela coisa assim, eu comecei, no cantinho assim, que eu fiquei por conta, a minha produção no Gustavo Lima foram os lounges, ali do Denis. E fiquei ali, eu comecei a chorar. Falei, cara, deu certo. Entregamos. O entregar é tudo. É o melhor, é assim, ó, nossa, ufa, meu primeiro evento deu certo. Alimentando todo mundo, eu não sabia fazer um bolinho assim, falar assim, vou fazer um bolinho para 10 pessoas, eu cozinhava para minha casa. Então, assim, deu certo. É esse o final que interessa. Você falar assim, tá tudo bem. Chegar no final do mês, você olhar as contas, as divisões, os tributos, tudo, deu certo. Eu acho que é isso para mim que interessa. É cansativo, mas ali você chegar... E eu lembro que esse dia eu chorei. Eu chorei vendo assim, não um show, mas eu chorei vendo assim, a totalidade. Sabe, assim, foi uma das melhores sensações da minha vida. É quase igual um contador olhando uma planilha bem exatamente. feita. Chorou, largado. Vou te devolver a pergunta então, Richard. O alvará. E o alvará? Hoje está tendo uma dificuldade muito grande na cidade de Anápolis com relação aos proprietários de bares e restaurantes. Não tenho aqui procuração de nenhum deles para falar a respeito, mas tendo em vista aquilo que eu tenho acompanhado, o município, o órgão fiscalizatório, te dá um prazo para você poder se regularizar. Mas o mesmo município que te fiscaliza e te dá um prazo, não te devolve o documento em tempo hábil para você ter o seu alvará. Sabe? Existem muitas situações em que tem gente, eu já ouvi gente falando que, olha, deram prazo, mas eles não resolvem, a prefeitura não resolve. A gente vai lá para buscar uma resposta, não tem essa resposta. E se a fiscalização vier, vai multar. Ela não quer saber se o município respondeu. Ou se está em andamento. Ou se está em andamento, até que colocamos isso na reunião no Ministério Público. Ora, então, pelo menos, assim que o órgão fiscalizatório chegar, mostre que está em processo. A culpa não é do dono do bar, é do município que não respondeu com agilidade aquilo para poder você ter o documento. Sabe? É uma morosidade muito grande
que existe com relação à devolução desses documentos para que o dono do bar possa ter o seu documento bonitinho, arrumadinho, sabe? Outra coisa que precisa mudar é se você tem um barzinho, você quer até colocar um voz e violão no cantinho do seu bar hoje, em Anápolis, você tem que trazer 1 ou 2 engenheiros fazer o tratamento acústico. Um tratamento acústico, botar uma placa de não sei o que aqui. Só o engenheiro vai 10 conto. Fechar com vidro, às vezes. Fechar com vidro, com não sei o quê. Tem um nome específico do material lá. Então, aí tem casa que está gastando aí 27 mil só com o laudo, 30 mil com o laudo. E tem que gastar mais com material. Tinha um barzinho lá no Jundiaí que fechou. Eu pago aluguel aqui, vou fazer isso nada, moço. Vou fazer isso nada. É. E até mesmo quem faz as casas grandes que faz, o meu amigo Marcelo queria botar blindex de fora a fora na casa. Eu falei, você está doido? Você vai botar o povo dentro do aquário? É. Né? E é um setor, é uma indústria, né? Essa indústria criativa brasileira envolvendo os shows, a música ao vivo, o cinema, né? E outras linguagens também, não só essas, né? Sim. Outras linguagens que fazem parte aí dessa indústria, representa 3,59% do PIB nacional, que vai aí, ó, 393,3 bilhões É de muita reais. É muita coisa. Não tem como desprezar isso, né? Porque você pode olhar do ponto de vista... Se você olhar do ponto de vista cultural, não tem como desprezar. Agora, mas tem gente ainda que despreza do ponto de vista cultural. Então, vamos olhar do ponto de vista econômico. Como é que você vai desprezar 3%? Foi uma das coisas que eu coloquei dentro da audiência pública que foi feita por propositura do vereador Frederico Godoy, onde sentamos ali, eu e a Fé Comércio participou, o CDL participou, outras entidades participaram, ou seja, mostrando que o setor gera economia. Sabe, quando eu contrato um baterista, um tecladista, um baixista, eu estou sustentando ali mais 3 famílias. Quando eu contrato um técnico de som, mais uma. Eu terminou o show, tenho que ligar para um motorista, vir buscar alguém, vai o motorista. Sabe, quem está tocando ali está gerando emprego do garçom, daquele que veio fazer a extra, da cozinheira, do cozinheiro, de quem trabalha no caixa. Sabe, é uma cadeia. Sabe, a cultura fomenta o movimento nos bares. Sabe, se tem lugar que se você não tiver música ao vivo, você não tem movimento. Você tirar a música ao vivo de casa, que tem música ao vivo, hoje, cadê o movimento da pessoa? Não tem, não existe. Se você tirar a música ao vivo hoje, o Richardson vai fazer o quê? Vai trabalhar de esquecendo, sendo aquilo que me sustenta, aquilo que me dá prazer, como dá prazer fazer cinema, criar um projeto, como dá prazer estruturar um show, é aquilo que é a minha profissão. Eu já passei em várias coisas como CLT, hoje eu vivo da música. Eu tenho o meu MEI, eu pago o meu contador, eu tenho a minha cadeia também de sustento. Você alimenta outras cadeias sabe? também. Eu preciso. E aí, quem te olha como músico lá no bar, fala assim, Olha o vagabundo você aí. trabalha também ou você só canta? Olha o vagabundo aí, a Sabe? cigarra, né? Sabe, você trabalha quinta, sexta, sábado, domingo, cantando, aí você senta lá na porta da sua casa com uma latinha de cerveja, olha lá o vagabundo lá. Isso é histórico, isso aí não é só comigo, não. Mas quem olha lá o cara tocando no barzinho com violão, fala assim, não, esse cara aí, o que é esse cara na vida? Um cantorzinho de bar? Não, cara. Quem está ali está trabalhando, tem que estudar, tem que comprar um acordoamento bom para o violão. Um acordoamento bom para o violão hoje é quase 200 conto, cara. Sabe? Eu trabalho com violão hoje de 18 mil. Aí você quer que eu vou tocar na sua casa por 300 reais? Ficar lá 3 horas? Se tiver alvará, se a casa estiver liberada, né? Se não estiver fechada, se estiver funcionando. Tem isso também. Tem né? isso também. Você está ali cantando, já teve época. Agora, o que mais me deixa chateado, a minha maior indignação, é que mesmo com outras administrações, pelo menos tinha diálogo. Você chegava e falava assim, não, vamos conversar, vamos ter um diálogo.
O diálogo que a gente teve está escrito, será cumprido todas as vírgulas do Código de Postura da Cidade e ponto final. As outras vezes nós sentamos, conversamos, vamos buscar um bom senso, agora também, mas tudo como antes no quartel de Abrantes, ficou do mesmo jeito. E eu tenho tentado um diálogo direto com o prefeito da cidade e não consigo. Vai no hospital. Ninguém consegue. Sabe? Ninguém consegue. Então eu vou buscar esse diálogo, vou ser insistente nesse ponto, sabe? Uma vez que os vereadores precisam mudar o código de postura, mudar as leis, sabe? Estudar as leis para poder beneficiar os donos de casa, os músicos. E é tudo isso a intenção que eu tenho buscado junto de criar essa associação para ter mais força nas discussões. Sucesso nessa empreitada sua, né, que é nossa também, enquanto sociedade, e eu espero que logo essa fase aí seja ajustada, né, porque realmente a gente tem visto aí muitas casas sem poder movimentar à noite, como antes era, e a economia acaba que reclama. Muita gente está fechando, inclusive. Né? Não só por esse fator, mas esse é um dos mais visíveis, né? Vamos dizer assim. Gente, a gente está chegando no final. Nosso papo fluiu rápido, né? E parece que o tempo passa mais rápido quando a gente se envolve na conversa, né? Para encerrar, umas perguntas aqui mais suaves para cada um de vocês. Vem coisa, hein? Tá? É um pinga-fogo aqui para vocês, tá? Se a arte fosse uma empresa, qual seria o slogan? E aí vem a música, a produção e o cinema. Música é vida. Se a arte fosse uma empresa, o slogan seria música é vida. Música é vida. Boa. Pastor Fred, primeiro, deixa eu pensar. Deixa. É o pinga-fogo, né? É. Realizando sonhos, construindo a realidade. Eu só penso em palco. Aí, ó, eu só penso em palco, é o slogan. Mas eu estava construindo o meu, aí deu certo. Tá vendo? Existiu na vida de vocês, na vida que eu falo, na vida profissional, da atividade que vocês exercem hoje, algum contador que salvou a vida de vocês? O meu. Eu não sabia Certamente. nada. Eu não sabia absolutamente nada. Se E ainda você- o pouco que eu sei, é muito pouco. Eu falo assim, ó, toma conta. Porque realmente... Eu digo sobre tornar possível que eu exerça a minha profissão. Tornar possível que hoje eu faça o que eu faço. Porque, se do contrário, aquilo teria morrido ou naufragado. Então, se hoje eu tenho evoluído, tenho crescido na minha área, é porque não só tive orientação, mas eu me cerquei de pessoas que tornou possível eu focar naquilo que eu preciso. Porque não existe essa coisa de fazer tudo. Então, quando você entende isso, que cada pessoa faz aquilo que sabe, que desempenha a cada um na sua área, ali você pode crescer. Do contrário, você fica limitado a você mesmo. Boa. Qual é o imposto que mais assusta vocês? Bom, eu não sei se pelo bem ou pelo mal, mas o meu é o ICMS, porque como eu faço muitos projetos a nível estadual, e a nível estadual o ICMS ele é um basilador, né? Tanto para quais empresas vão ter o ICMS necessário, enfim, então isso é basilador. Você fica olhando a lista das principais, de qual, saiu lista nova, tal empresa saiu, tal indústria entrou, aí você fica olhando aquela coisa, não, marcou reunião com não sei quem, enfim, né? Então esse tal do ICMS, que eu tenho atuado muito a nível estadual, é algo que, assim, eu durmo e acordo pensando, e o ICMS, hein? Eu compartilho com ele. Acho que todos, né? ICMS. E para encerrar, um erro, pode ser em qualquer área, pode ser na área contábil, fiscal, jurídica, ou mesmo de execução, que ensinou muito a vocês. Eu começo, então. Porque eu tenho vários, né? Então é fácil. Mas talvez o principal é não abrir mão. É porque quando alguém, ainda mais que você lida com criatividade, então se você é criativo, você acaba pensando que você pode criar tudo. Tudo no sentido assim, ó, tá aqui, vai fazer algo, então eu vou criar tudo dentro de algo que eu vou fazer. Aí você começa a pensar que você vai fazer tudo, que você precisa passar por tudo. Aí quando você entende que se você delegar, você vai render muito mais,
Então, o meu erro no começo foi não delegar, ou seja, mas aí para delegar, você não vai delegar para qualquer pessoa, você tem que delegar o quê? Então, se eu vou delegar, então, para alguém que vai, sei lá, fazer produção executiva, então tem que ser produtor executivo. Alguém que vai fazer a parte contábil, alguém que vai fazer a parte jurídica. Então, aí, no caso, o delegar, você acaba caindo, então, numa espécie de equipe, onde você é parte da equipe, aí você entende que você é parte da equipe. Então, se existe uma equipe, vocês vão muito mais longe, muito mais alto. Então, no meu começo, eu achei que eu ia fazer tudo. Aí até que eu entendi, não, assim eu não vai funcionar. Então, o meu maior erro foi esse. Aprender assim, a abrir mão, a delegar. Você não tem que fazer tudo, até porque você não sabe, não consegue. Mas isso é muito sofrido. Até a gente entender isso, porque eu também é exatamente isso. Não, eu consigo fazer tudo. Não, Centraliza tudo. Eu centralizo tudo. Não, e tinha uma época que, eu não sei se tem isso hoje, demais. você podia fazer nota fiscal avulsa. Então eu mesmo ia lá fazer nota fiscal avulsa, eu mesmo. Eu faço para quê? Então você fica iludido, aí eu vou lá e faço. Então, enfim. É exatamente isso. Eu sofri muito. Se você não tiver a capacidade de poder, quando chega a um ponto de poder delegar e poder... porque senão você não tem foco de produção. Se você não, hoje eu ligo para minha contadora, Kelber, eu falo, Kelber, ajeita aí, faz aí, que senão vou perder aqui o negócio. Mas em resumo, o de um advogado, corre lá que o cartório tá pedindo, arruma para mim, vamos dar, segunda-feira eu tô aí. Então é assim, sozinho você não faz. Sozinho você não faz. Tem uma frase que diz que sozinho você vai rápido, mas você só vai longe em grupo. Mas depois aí você evolui, aí você vê que pode ser qualquer grupo, aí você começa a ser mais seletivo e fazer as coisas certas. Né? Mas em resumo aqui, pelo que dá para entender, Fábio, tanto da Flávia, Charles e eu, assim, né? A gente acabamos esbarrando nos nossos egos, né? Já vai para outro lugar. O que é o ego? Mas Você fazer tudo. Porque todos nós aqui somos, de uma maneira ou de outra, somos artistas. Todo artista é sensível e tem um ego sensível. Mas aí já é um outro podcast. Esse é outro podcast. Conta pra mim, fica por aqui, agradecendo o Richard, agradecendo a Flávia, agradecendo o Eduardo pela presença, pelo papo maravilhoso. Contabilidade, conta pra mim. Próximo programa a gente traz outro setor da sociedade produtiva para poder trocar essa ideia aqui. Até lá!